gente possa terminar esse capítulo 3, a gente estava aqui no quadro, né, comparando o trabalho no Egito e na Mesopotâmia. Então, ele falava dos militares, atuavam nas guerras na defesa e no controle da população e em alguns períodos na construção de grandes obras. E os escribas registravam por escrito determinações estatais, calculavam o pagamento de impostos, as quantidades colhidas de alimentos. Então, nem todo mundo sabia ler, escrever, contar. Então, o papel, quem fazia esse papel eram os escribas. E tanto os camponeses como os militares, os camponeses, quando não estavam no período das cheias, eles trabalhavam nas grandes obras. E os militares, quando não estavam na guerra, também trabalhavam nas grandes obras. Aí a terra era propriedade dos deuses. No caso, por exemplo, o faraó era considerado um deus no Egito. Então, a terra não era particular, era propriedade dos deuses e todos tinham que trabalhar nessa terra. A pecuária era voltada para a domesticação de bois, cabras e ovelhas. A escrita. No Egito, os escribas faziam seus registros em papiros, que era uma pele, certo? Pele de ovelha que era tratada. Podia ser em pergaminhos, que era essa pele de ovelha tratada, ou papiro, que era uma planta, no qual eles faziam um processo que era o papel da época, era o papiro. Na Mesopotâmia, os registros eram realizados em tabletes, ou seja, em blocos de argila, barro, certo? Argila, barro. A sociedade, política e religião. No Egito, existia o que a gente chama de pirâmide social. Então, no topo da pirâmide estava o faraó e sua família, depois os sacerdotes, abaixo os funcionários do governo, militares e escribas, abaixo os camponeses e na base da pirâmide ficavam os escravizados. Então, como vocês podem observar, quem tinha mais poder era o faraó, né, juntamente com sua família. Então, tinha o faraó e sua família, depois os sacerdotes, depois os funcionários do governo, militares e escribas, aí vinham os camponeses e, por último, os escravizados. Lembrando, gente, que nessa época os escravos eram os prisioneiros de guerra. Tinham propriedades, realizavam comércio e podiam ser herdeiros do trono. Organização em nomos, povoados situados ao longo do rio Nilo. Então, o Egito, antes, ele era dividido em várias cidades, e essas cidades eram chamadas de nomes, e cada nome tinha o seu governante, que era o nomarca. Depois teve o Alto Egito e o Baixo Egito, e o faraó Menés foi quem unificou o Egito, formando apenas um, que seria governado pelos faraós. A unificação dos reinos do Baixo e do Alto Egito aconteceu com Menés, né, que era um faraó, em 2920 a.C. Na Mesopotâmia, como era a hierarquia social, ou seja, a pirâmide? Era o rei, aí tinha a nobreza, que a nobreza era formada pelos sacerdotes, militares, escribas e comerciantes. Depois vinham os camponeses e, por último, os escravizados. Qual era o papel da mulher? A gente viu que no Egito elas podiam ter propriedades, realizavam comércio e podiam ser herdeiras do trono. Na Mesopotâmia, elas não tinham essa independência toda, certo? Então, elas eram consideradas subordinadas, ou seja, elas deviam obediência ao pai e depois que elas casavam, elas deveriam obediência ao marido. Então, elas não eram tão independentes como as mulheres do Egito. Na política, a organização em cidades-estados, a gente viu que no Egito era em nomos, depois foi Alto e Baixo Egito até ser unificada pelo faraó Menés. Na Mesopotâmia não, eram governadas, né, a organização era em cidades-estados, então cada cidade tinha o seu rei. Então eram cidades-estados autônomas que nunca formaram um estado único. Diferentes povos disputavam o domínio sobre a região, então vários povos viviam na Mesopotâmia. A gente tem, por exemplo, os sumérios, os acadianos, os assírios, amoritas e caldeus. Aqui na página 14, a gente vai falar sobre a questão da religião. Então, tanto
os egípcios como os mesopotâmios, eles eram politeístas. E o que é ser politeísta? É quando você acredita em vários deuses. Então, nós somos monoteístas, porque a gente acredita em um Deus único. Eles não, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. No Egito, a gente vai ver um pouquinho, né, a particularidade de cada um. Então, no Egito, o faraó era considerado um deus vivo, ele era chamado de Horus. Então, era um deus vivo, ninguém poderia desobedecer. Politeísmo, deuses antropozoomórficos. Ou não complicado, né, César? Antropozoomórficos. E o que é isso? É assim, os deuses do Egito, eles eram uma mistura de animais com ser humano. Por isso que é antro, de homem, e zoomórfico, de animais. Então, era o deus deles, a imagem que eles faziam, era assim, uma mistura de ser humano com animal. Crença de que a fertilidade da terra se relacionava com a satisfação dos deuses, por isso que eles viviam fazendo sacrifícios, rituais, que eles acreditavam que estavam agradando a esses deuses, e em troca esses deuses iam favorecê-los com boas colheitas. Eles acreditavam na vida após a morte. Por isso que eles mumificavam os corpos, para que os corpos ficassem preservados, para que depois que eles voltassem a seus corpos, estivesse tudo conservado. Então, por isso que eles mumificavam os mortos, porque eles acreditavam na vida após a morte. E também construíam pirâmides, que era para abrigar o corpo mumificado do faraó, juntamente com toda a sua riqueza. Na Mesopotâmia, o chefe religioso era o rei, né? O rei era o chefe político e religioso. Eles também eram politeístas. Todos os acontecimentos eram considerados vontade dos deuses. Eles acreditavam nos deuses da natureza. A principal era uma deusa, que era Istar, I-S-T-A-R, Istar, que era a deusa da fertilidade e da guerra. A morte. Os restos mortais eram postos em vasos de cerâmica e enterrados. Então, ao contrário dos egípcios, os mesopotâmicos, eles não acreditavam nessa vida após a morte, por isso que eles não mumificavam os mortos. Na Mesopotâmia foram criadas coisas bastante importantes, como o primeiro código de leis escritas, que era o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Isso a gente diz que eles se baseavam na lei de Taleão. E o que é esse olho por olho, dente por dente? A cada crime que alguém cometesse, o castigo, a punição era semelhante. Por exemplo, eu roubava algo, então minha mão era cortada. Se eu fosse um arquiteto, construísse uma casa mal feita e aquela casa caísse e matasse o filho da pessoa, então o meu filho era morto. Então era assim, era como se diz, pagar na mesma moeda, era olho por olho, dente por dente. Então o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis escritas. Então ele foi criado em 1700 a.C. na Mesopotâmia. Aí a escrita, como eu já falei, né, existia a escrita hierográfica, que era do Egito, que significa gravura sagrada, era registrada em rolos de papiro, planta abundante no rio Nilo, composta de sinais que representavam objetos, e na Mesopotâmia era escrita cuneiforme, criada para controlar os recebimentos de impostos, registrados em tabletes de argila com uma cunha, daí o nome cuneiforme, e baseada em símbolos. Então, galerinha, essa foi a nossa aula de história. Eu estou correndo para acabar aqui, para não ficar tão extenso.